Olá, tudo bem com você? Neste vídeo de hoje nós falaremos sobre o hexágono inscrito, ok? Então vamos lá. Nessa figura aqui eu desenhei o meu hexágono dentro da circunferência, por isso que ele está inscrito. Mas ele poderia estar por fora da minha circunferência também. Sempre o meu ponto de partida, ou no lugarzinho que eu boto compasso, é a minha origem da circunferência. Neste caso aqui, ela também é o centro do meu hexágono. A linha azul continua sendo o meu raio. Então, o meu raio, quando eu traçar, indiferente para que lado eu traçar, ele tem a mesma medida. O meu apótema continua sendo a altura deste meu triângulo, continua sendo aquela linha que eu traço dividindo ao meu lado da figura exatamente no meinho e eu obtenho um ponto médio no lado desta minha figura. Então, para mim calcular a área de um hexágono, eu posso optar de que forma eu vou calcular isso. Eu posso decorar a fórmula do hexágono, da área. Eu ainda tenho a opção de calcular a área de um triângulo retângulo, porque eu formo aqui, e fazer vezes 12, porque ou eu tenho 6 triângulos equiláteros ou 12 triângulos retângulos. Vamos supor, fazendo de continha, tá? Que aqui eu tenho o meu triângulo equilátero. Logo, os três lados são iguais, porque ele é equilátero. Então, se o meu raio aqui mede 2, quanto mede aqui embaixo? 2, porque é um triângulo equilátero que possui todos os lados iguais. Então, numa questão, pode estar escrito assim, ó: calcule a área do hexágono sabendo que seu raio é 8. Se eu sei que o meu raio é 8, logo o lado desse meu hexágono também é 8, porque o raio nada mais é do que igual ao lado do meu hexágono. Tá aqui, ó. Então, se o meu raio neste exemplozinho aqui que eu botei é 2, a minha base é 2. Vamos calcular a área disso de uma forma bem simples, sem memorizar a fórmula. Isso daqui, ó, dentro do meu triângulo é a altura, dentro do meu hexágono é o apótema. Então, eu quero que vocês calculem a área. Para calcular a área do triângulo, eu preciso da altura deste triângulo, ou do apótema do hexágono. Quero saber a área dessa figura para calcular a área do hexágono. Então, eu vou desenhar aqui bonitinho este triângulo aqui. Eu sei que aqui mede 2. Quanto mede esse pedacinho aqui? 1. Tudo mede 2. A metade mede 1. E quanto é o meu A ou o meu H do triângulo? Isso aqui é do hexágono, tá? Isso aqui é do triângulo. Se torna até repetitiva a fala. Vai depender da figura que eu tô olhando. Se eu olho a altura do meu triângulo, eu vou pensar nisso aqui. Se eu olho o apótema do meu hexágono, eu vou olhar isso daqui. Mas, indiferente do que eu tô olhando, para mim calcular este valor ali, quem eu vou aplicar? Pitágoras. Por quê? Porque eu tenho um triângulo retângulo. Então, eu sei que é a hipotenusa ao quadrado igual a um dos catetos ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Aqui dá 4, tá aqui somando, vem para cá subtraindo, h ao quadrado. Aqui dá 3. A operação inversa da potência é raiz, logo a minha altura é raiz quadrada de 3. Ah, eu posso tirar de dentro da raiz? Pode. No transcorrer dos nossos exercícios, a gente vai transformar tudo em decimal, ok? Então, eu sei que a altura mede raiz de 3. Vamos desenhar o triângulo aqui. Nada muito perfeito, né, pessoal? A altura aqui, ó, mede raiz quadrada de 3. Aqui mede 2. Como eu calculo a área de qualquer triângulo? Não é base vezes altura dividido por 2? Então, eu sei que a minha base é 2, a minha altura é raiz de 3 e a dividido por 2. Logo, a área de um triângulo é raiz de 3. Ah, mas por que raiz de 3? Porque aqui eu posso simplificar. Sobrou raiz de 3. Cuidado, isto é a área
de um triângulo. Quantos triângulos eu tenho aqui? 6. Então, eu vou pegar isso daqui e vou fazer vezes 6. Logo, a área do meu hexágono, esse 6 eu estou falando de hexágono, é 6 raiz de 3. Ponto! Simples assim. Quando eu consigo desmembrar uma figurinha da outra, quando eu consigo separar elas, é muito simples. Só que eu tenho que ter cuidado, sempre cuidado, né? Na matemática, o maior erro que acontece, geralmente acontece, comigo acontece, são os erros por falta de atenção, a maioria das vezes, e não é porque a gente não sabe. E isso vai criando uma certa insegurança, eu não entendo matemática. Não, às vezes é só uma falta de atenção mesmo, tá? Então agora eu calculei a área deste meu hexágono aqui, simples assim, tá pronto, terminei. E se eu parar para pensar, vamos usar a fórmula aqui agora, então eu sei que é 3 vezes. Quanto mede o meu lado aqui? Mede 2. Por quê? Porque o meu raio mede 2. Raiz de 3 sobre 2. Esta é a fórmula. Então, eu tenho aqui 3 vezes 4, raiz de 3. Como a gente está pensando no Enem, antes de vocês fazer qualquer multiplicação, primeiro vão dar uma olhada se não dá para simplificar. Aqui eu posso simplificar, sobrou 2. Quanto que é 3 vezes 2? 6, raiz de 3. Daí a Maria vai dizer assim, mas com a fórmula é muito mais fácil. Óbvio, né, gente? Porque a fórmula, ela foi realmente desenvolvida para facilitar o nosso trabalho. Agora, eu te pergunto, se eu tô lá fazendo um Enem, um vestibular, eu não sou um computador onde eu vou lá e aperto o meu HD, fórmula tal, tal, não. Então eu tenho que simplificar as minhas fórmulas. Quanto menos fórmulas eu decorar, mais simples vai ficar para resolver. Tá, mas o que tu quer dizer com tudo isso? Eu quero dizer isso, tem a fórmula. Mas a gente não chegou na mesma resposta utilizando Pitágoras e a fórmula da área do triângulo? Então, agora eu vou voltar lá nos nossos vídeos onde nós iniciamos a revisão da geometria plana, aonde eu falava assim, isso é o que eu defendo, não quer dizer que isto é o correto, é o que eu penso. Basta, dentro da geometria, eu conhecer e saber aplicar, óbvio, a fórmula da área de 3 figuras e Pitágoras. Estas 3 fórmulas são suficientes para eu desenvolver o que eu preciso dentro da geometria. Mas quem são elas? Do círculo, do triângulo e, no nosso caso aqui, do quadrado, porque eu estou falando de polígono regular. Mas o quadrado e o retângulo, eles possuem praticamente a mesma fórmula. A diferença é que o quadrado tem todos os lados iguais e o retângulo não. Mas no retângulo eu também multiplico a base vezes a altura, ok? Então, se o meu hexágono estivesse desenhado por fora do meu círculo, vamos supor que isso aqui tá perfeito, lindo, maravilhoso, tá? O meu centro continua aqui. No entanto, aqui muda um pouquinho estes meus cálculos. E quando o meu hexágono está por fora, o apótema nada mais é do que o meu raio. Agora o lado vai mudar, porque se tivesse desenhado perfeitinho aqui esse meu hexágono por fora, tá, pessoal? O meu lado desse triângulo que eu poderia formar aqui dentro, ele vai mudar um pouquinho, porque aqui assim, ó, o meu círculo não encosta. Então eu tenho que tomar este cuidado. Mas eu farei um próximo vídeo onde eu vou trabalhar eles inscrito ou demonstrar para vocês como circunscrito, certo? Então, se este vídeo foi útil para você, dá um like, compartilha com os amigos, para também auxiliar, né, os colegas de vocês, alguns conhecidos que têm alguma dificuldade em geometria. E quem não se inscreveu, que se inscreva, ative o sininho das notificações. Um abraço e até lá!